Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Você conhece a história deste pequeno livro chamado Cantor Cristão? Já ouviu falar? Já viu? Já pegou nenhum? Se você tem uma caminhada aí cristã pelas igrejas, principalmente igreja batista, com certeza você já cantou e você conhece este pequeno livro aqui. Mas como ele surgiu, né? De onde é que ele veio? Quem foi que fez? Desde quando nós usamos e tal? Então esse vídeo vai ser um vídeo assim um pouco histórico, um pouco devocional sobre o cantor cristão. E depois eu quero fazer outros vídeos falando sobre alguns hinos compostos aqui. Quem foi que escreveu? Qual era o contexto histórico dessa pessoa? O que ela estava passando? Então, eu gostaria de trazer essas reflexões porque eu acredito que é importante nós relembrarmos ou nós aprendermos fatos históricos que são os pilares da nossa caminhada neste mundo, porque a nossa história ela é importante, tem seu valor, tem seu lugar. O cantor cristão é um marco na nossa caminhada, caminhada de muita gente como eu, que nasceu num lar cristão, que esteve envolvido em igrejas históricas como a Congregacional, como a Batista, como a Presbiteriana, como a Assembleia. E essas igrejas, ao longo dos anos, usam a palavra de Deus e a centralidade do culto é a palavra de Deus, mas nós temos momentos importantes de louvor e adoração a Deus. Aí Efésios explica bem essa dinâmica dentro da igreja e como isso é importante e faz parte. Efésios 5, vou ler aqui o versículo finalzinho do 18 e o 19, fala assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, porque por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu uma emboladinha aqui, né? Mas é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele está orientando a igreja aqui para que juntos nós possamos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a igreja, desde os seus primórdios, tem músicas. Os salmos que tem na Bíblia são músicas que o povo hebreu compunha ali, inspirados pelo Espírito Santo, não o povo, né, em si, mas os sacerdotes, o rei, principalmente o rei Davi, escreveu belos hinos, poesias que adoravam a Deus, que falavam também do ser humano e das suas lutas e da sua necessidade de Deus e de como Deus nos alcançou, o que ele fez por nós. Então a música ela é muito importante. Música é uma coisa que fica grudada na nossa mente. Tem gente que tem dificuldade de aprender um nome, tem gente que tem dificuldade de decorar número de celular, decorar um versículo, qualquer texto. As pessoas muitas vezes têm dificuldade, mas a música é um negócio que fica grudado na nossa cabeça. Às vezes a gente tá passando na rua, tem uma música que a gente despreza, que a gente não quer, mas de repente a gente pega aprendendo e já cantarolando e fica repetindo na nossa mente. Porque a música tem esse poder. E a música tem o poder de nos ensinar muitas coisas. E de nós, a partir disso, vivermos conforme o ensinamento dessa música. Então, na igreja e na nossa caminhada é importante que nossa mente e o nosso culto sejam cheios de músicas que adorem a Deus, que glorifiquem a Deus, que sejam músicas fundadas numa teologia robusta, uma teologia séria, uma teologia feita por servos piedosos que tiveram uma vida dedicada ao Senhor. Então as músicas, ela tem que estar por trás esse comprometimento desse servo com a palavra de Deus, porque depois nós vamos aprender e cantar e repetir essas músicas, e essas músicas elas vão começar a fazer parte do nosso ser, como acontece. E o cantor cristão, ele faz parte da história
da igreja batista, da igreja congregacional, de todas as igrejas, faz parte da igreja, né? E aqui em especial tô na mão o cantor cristão, que ele é muito usado nas igrejas batistas bíblicas, batistas da convenção também, mas o surgimento do cantor cristão no Brasil se deu ali em 1891, mais ou menos, com um missionário chamado Salomão Wisberg. Ele era judeu, convertido ao cristianismo, que chegou no Brasil nessa década de 1890, e então ele viu a necessidade de traduzir músicas para que os crentes agora brasileiros pudessem adorar a Deus. E ele, obviamente, traduziu aquilo que ele conhecia, aquilo que abençoava a vida dele, que eram hinos que ele trazia consigo, né? Então, os hinos do cantor cristão, eles vêm de traduções de irmãos dos Estados Unidos, principalmente, mais forte, e também alguns da Europa. Esses irmãos que há muitas décadas antes de Salomão Wisberg vir para o Brasil, já eram compostos, já estavam prontos, já era usado na igreja naquela época. Então, esse missionário traz e ele começa a traduzir, e ele primeiro lança um hinário pequeno com 16 músicas para ser usada nos cultos aqui no Brasil. E o primeiro hino a ser traduzido foi Chuva de Bênçãos. Chuva de bênçãos teremos, é a mensagem de Deus. E aí tem essa música que nós conhecemos tanto, né? Talvez eu errei aqui, porque quando a gente vai falar, geralmente a gente cantando, a gente lembra. Mas foi a primeira música traduzida. Mas não foi o primeiro inário, né, que é assim, uma composição de músicas juntas, não foi o primeiro inário cristão no Brasil. O primeiro foi em 1861, que é os Salmos e Hinos, muito utilizado na igreja congregacional. E se você pega um cantor cristão e os Salmos e Hinos, você vai ver ali muita semelhança nas músicas, às vezes mudando algumas palavras, mas o ritmo igual, melodia igual, e tanto abençoa as nossas vidas, né? O segundo foi Hinos e Cânticos, em 1876, foi lançado também por outra igreja. E aí o cantor cristão está em terceiro lugar. Em 1914 foi lançado o cantor cristão. Na verdade, Salomão Wisberg, junto com outros missionários, eles estavam traduzindo músicas, várias músicas, vários hinos. Ele, Salomão e outros. E aí a Convenção Batista Brasileira ia fazer uma assembleia em 1915. E aí em 1914, esses irmãos da Igreja Batista Brasileira, eles pedem a esses missionários para que compilassem, fizessem um inário que seria lançado na convenção. Só que aí a Primeira Guerra Mundial atrapalhou, não teve essa convenção, né? Atrapalhou. E aí em 1924 foi publicado um trabalho melhor, maior, até com músicas inário assim com pauta, igual a minha aqui, tá vendo? O meu tem a letra, mas tem também as notas musicais. E aí foi publicado pela Juvep, e a Juvep publicou muitos anos o cantor cristão, e aí em vários formatos e tal, e foram se aumentando o número dos hinos. Hoje, esse aqui que eu estou em mãos, ele é de 1971, da Juvep. A Juvep lançou, né, a edição de 1971, é bem velho. Tem aqui 580 músicas, e você encontra aqui também o hino da bandeira e o hino nacional brasileiro. E aqui é um compilado de músicas que glorificam a Deus e que nós usamos muito nos nossos cultos e que nós precisamos continuar utilizando. Por quê, né? Hoje em dia tem muitas músicas que foram feitas e que são muito boas, tem outras que não são tão boas assim, mas nós precisamos preservar e continuar utilizando o cantor cristão. Por quê? Porque é importante os marcos históricos da nossa formação quanto nação, quanto indivíduo, quanto igreja. Esses hinos e outros, eles não foram inspirados por Deus como a Bíblia, que está aqui atrás de mim, né? A Bíblia, ela é um texto totalmente diferente. Foi inspirado por Deus, revelação de Deus. E os hinos, por exemplo, esse aqui do cantor cristão,
Ele foi feito por pessoas salvas em Cristo Jesus, pessoas tementes a Deus, que tinham um relacionamento com Deus, e Deus capacitou essas pessoas para a produção musical. Então, nos abençoa muito. A história de cada pessoa aqui que escreveu esse livro é marcado com muito sofrimento, com muita dor, mas pessoas que colocaram a sua vida, a sua fé no Senhor, e isso nos abençoa, isso nos fortalece. Então, os marcos históricos, nós devemos olhar para eles como algo que fortalece a nossa fé. Tem muita gente que, como eu, né, nasceu num lar cristão e tem desanimado na caminhada cristã. Tem desanimado por diversos meios, então nós precisamos voltar e olhar para a história, o que nos sustenta. Tem que ser Deus, né, o que nos sustenta. Mas toda a nossa história, como Deus nos conduziu, como Deus direcionou. Eu para fazer esse vídeo, eu estava lembrando, quando eu era criança, eu fazia parte de uma igreja muito, muito boa, igreja de bairro, pequena, e não era distante da minha casa. E eu e meus irmãos e muitos amigos que eu tenho até hoje, nós vivíamos em função da igreja. Nós fazíamos peças teatrais, nós fazíamos jograis, nós tínhamos grupos de música, e as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens. Era uma igreja muito ativa, de pessoas financeiramente bem pobres, mas pessoas muito focadas, pessoas que amavam a igreja, que amavam estar juntos. Nós amávamos estarmos juntos e nós inventávamos tudo para estarmos juntos, e Deus fez grandes coisas na nossa época e em nosso meio. E eu lembro que quando eu era assim, junior, eu fui para a igreja para algum ensaio, e quando eu voltei já estava no final da tarde, e eu, na minha simplicidade, comecei a adorar a Deus, inventando uma música na minha cabeça. Eu não lembro mais qual era a letra, qual era a música, mas eu lembro desse fato. Eu estava caminhando e aí o céu estava bonito e tal, eu comecei ali a adorar a Deus com a música. Depois de um tempo, eu parei e eu achei que eu estava pecando, porque era uma música que eu tinha inventado e não a música do cantor cristão. Quem escuta essa história pode achar assim, tá vendo? Que igreja radical, obrigava as pessoas a ter essa mentalidade tão pequena de que só podia cantar a música do cantor cristão, que qualquer outra seria pecado. Mas a gente não pode olhar para a história dessa forma, com essa radicalidade e com esse preconceito que tem muito hoje. Eu louvo a Deus pela minha história e até por esse pensamento que hoje eu sei que eu errei, que eu estava adorando a Deus e Deus viu a minha adoração e recebeu o louvor que é devido a Ele, né? Mas era uma mentalidade ali daquela época, da minha simplicidade, do meu contexto. E hoje eu sou quem eu sou hoje. Não é lá tanta coisa, né? Mas eu sou quem sou por conta de toda a minha história. Então a gente não pode destruir os nossos marcos históricos. E a gente vive hoje num momento assim. As pessoas querem destruir monumentos. As pessoas querem destruir prédios, igrejas históricas, monumentos que tem na cidade, que tem ali o rosto de alguém, o busto de alguém da história, porque aí, examinando a história, muitas vezes a pessoa vê, não, essa pessoa aqui, ou esse símbolo aqui, foi de um passado ruim, de um passado retrógrado, de um passado violento, mas nós não podemos destruir a história, porque nós estamos fundamentados na história. É claro que olhando para trás, nós podemos ver coisas boas e coisas ruins, acertos e erros, e sem dúvida, nós podemos buscar fazer um futuro e um presente onde a gente minimize esses erros, né? Seria sábio se isso acontecesse. Mas o fato é que nós não podemos desprezar a nossa história. Nós não podemos desprezar coisas como essa, cantor cristão, que começou com um trabalho missionário. Como sempre, né? O trabalho de Deus começa com um trabalho missionário. Missionários vieram ao Brasil com a sinceridade dos seus corações, queriam trazer hinos que glorificassem a Deus, mas que também fossem comprometidos com a verdade da palavra. E Salomão é esse missionário que trouxe esse livro que nós temos hoje. E hoje nós podemos sim produzir música, produzir hinos, né? Bom seria se todas as igrejas tivessem compositores para trazer e compor músicas e a gente adorar a Deus também com essas músicas
compostas por irmãos nossos que têm seu compromisso com o Senhor, que têm sua vivência com o Senhor e que podem nos abençoar com a música. Mas vamos valorizar esse inário que é parte da nossa história, história batista bíblica, história de crentes da congregacional, história de crentes da presbiteriana, crentes da Assembleia de Deus, de igrejas históricas, que nós temos isto como um pilar na nossa vida e que possa fazer parte da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que eles possam, andando por aí, cantarolar hinos do cantor cristão, dos salmos e hinos, e também hinos que eles mesmos criem em glória e honra ao nosso Deus. Então, o cantor cristão é uma pérola preciosa que nós precisamos valorizar e preservar e utilizar, porque é atual, porque glorifica a Deus, porque faz parte também da nossa história. Então, meu vídeo termina aqui. Gostaria de pedir você que se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilha e espere que vai vir mais vídeos agora falando sobre alguns hinos que fazem parte desse livro e a história por trás do hino, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima.